Não tivemos sorte, né? Porque nós pegamos a porrada de frente na primeira e depois na segunda onda. Então nós fomos o primeiro do Brasil, por isso que nós tentamos... Nas duas etapas, né? Por isso que nós tentamos arranjar alternativas aqui, porque nós não tínhamos nem para onde correr quando nós tivemos isso aqui. Vocês criaram justamente uma alternativa, né? Sim. Vocês foram então, para você ter um detalhe, alternativa. só para ter um detalhe, para onde que a gente podia imaginar, como nós vimos aqui no estado do Amazonas, hospitais fechados, porta fechada, trancada, as pessoas não podendo entrar, e câmeras frigoríficas em hospitais e até SPAs. Nós tínhamos em todos os nossos. E aquilo não era para ser psicológico, não. Aquilo era realmente uma necessidade, né? Infelizmente, elas estavam bastante, inclusive, ocupadas, né? A estrutura que vocês montaram, como você bem disse, foi praticamente uma estrutura de guerra, né? Sim. Teve alguma cena no interior, até mesmo aqui na capital, que ficou marcada, que te marcou assim? Nunca tinha visto antes, e quando você viu aquilo, realmente encarou que é um problema mesmo mundial? Algumas, né? Na verdade, várias, né? Mas posso citar aqui que veio aqui na minha cabeça, agora sim, no momento, duas. E câmara frigorífica, o único hospital, vamos dizer assim, meio público, né? Foi o Hospital de Campanha Gilberto Novaes, foi o único hospital que não teve câmara frigorífica, que não teve necessidade, né? Graças a Deus. Ele fica localizado onde? É o que nós fizemos com a prefeitura, ficar lá no... É uma escola, né? É uma escola que foi transformada em Lago Azul, o nome. Sim. Fica próximo à barreira aquela bifurcação que vai para Itacoatiara e para Figueiredo. Uhum. Então é uma rua aqui à direita, uns 50, 100 metros antes de chegar ali. Comunidade ali, né? Não, bairro grande, ali, chega ali, eu não conhecia. Vim conhecer depois da pandemia. O negócio tem prédios, tem um negócio, Zona Norte ali, ainda é Zona Norte, né? Mas assim, alguma coisa assim que eu vi, que chamou assim a atenção, eu vi muita coisa, né? Quando nós fomos à Bolívia, eu vi um hospital que eu nunca pensava em ver assim na minha vida, assim, porque primeiro que era uma estrutura, vamos dizer a cidade, no nome do hospital, para a gente não ser, falei já o país, mas era uma estrutura a nível de higiene péssima, você não tinha ar-condicionado e você tinha as coisas tudo sem pintar, caindo com goteira nas internações das enfermarias. Até cheguei a comentar, olha, é 10 vezes pior do que os hospitais do interior que nós fomos aqui, no interior do Amazonas, e era numa cidade grande lá. Então, e o que mais assim chamou atenção é que o pessoal de lá com muito medo do Covid, também era logo no início, e meio que eles abandonavam o paciente lá. Tipo ali estava sobrevivendo só os mais fortes, que tinham muito medo de entrar. E como a gente já estava acostumado a entrar, a gente, para conseguir entrar lá, foi mais de 2 horas. Os caras não queriam ninguém com a gente, e ficamos lá 2 horas, porque os caras estavam com um pavor. Eu acho que ia lá alguém assim, uma vez por dia, jogar uma comida e dar um remédio. Nós conversamos com uma pessoa lá, que era isso a gente, de lá, mas filho de brasileiro, então falou bem com a gente. Isso a ver em filme, né? É filme de terror, assim, e olha que eu conheço o hospital no mundo todo, então, pra mim, me chocou. Outra coisa também, assim, que me chamou bastante atenção, porque eu não tenho muita experiência, não tenho nenhuma experiência com o hospital público, né? Foi quando a gente foi ao Platão Araújo. Nós fomos só no primeiro andar do Platão Araújo, aquilo também era uma coisa bem ruim. Isso tudo, essas visitas aconteceram antes Não, durante. Durante durante. Lá nós fomos para implantar a cápsula Vanessa, Venil, o protocolo da Samel foi na primeira onda, e o Platão, por exemplo, foi na segunda onda, que nós fomos fazer doações de papes, macacões, lençóis. Como é que surgiu essa ideia de criar? Ali também era um negócio bem ruim. De criar e pensar numa tecnologia diferente, como foi a cápsula Vanessa. Como é que partiu essa ideia aí, Beto? Bom, é claro que essa ideia não foi minha, eu não sou médico e nem
É claro que eu sou um profissional da saúde porque minha vida toda foi dedicada a isso. Eu sou formado em administração de empresas. E a minha pós-graduação, meus cursos, até no exterior, foram tudo mais voltado à área de gestão empresarial. Porque a gente já, como eu falei, né, a gente conhece o hospital desde 1 ano de idade. Meus filhos já têm uma vantagem que eu não tenho, que já nasceram lá no hospital, né? A minha filha hoje, que é diretora, fala, ninguém pode te passar a perna aqui. Porque aqui tu já nasceste aqui, né? Se alguém conhecer mais que você aqui, tem alguma coisa errada. Então, ali surgiu da ideia da equipe de fisioterapia liderada pelo Dr. Manuel e da nossa equipe de intensivistas da UTI. Porque o protocolo padrão, no caso da cápsula Vanessa, o protocolo padrão é que as pessoas às vezes não lembram muito, né? A maioria dos protocolos, eles eram errados, né? Ele era o de intubação orotraqueal invasiva precoce. Tinha hospitais com menos de 92% de saturação, intubava a pessoa andando, falando, conversando, e outros com menos de 90%. E a gente viu várias pessoas com 80%, com 70%. É uma doença diferente, até porque era uma doença nova. Então você não podia tratar da mesma maneira. E o Manuel chegou comigo e falou, olha, eu acho que, eu sei com a Diz, que a chefe da UTI lá do centro é a esposa dele. Então eu acho que também facilita, né? Vamos trocando ideia. E isso aqui está errado. Isso aqui a gente ia tirar esses pacientes, a gente tira paciente pior que esses, fazendo só VNI. Esse negócio de entubar os pacientes, isso aqui tem alguma coisa errada. Aí foi quando, não é Covid, Covid, pelo menos na experiência que nós temos até hoje, só se pega uma vez. Não existe nenhum caso que a gente conheça de alguém que pegou 2 vezes comprovadamente. Então, eu gosto de falar, não existe nenhuma internação que a pessoa se internou 2 vezes. Nós fizemos mais de 3.000 na SAMEL, mais de 1.000 e poucas em Roraima, quase 700 aqui no hospital de campanha. Temos uma amostra muito grande, tem 1.500 funcionários, ninguém pegou 2 vezes. Quem realmente pegou, aí, o padrão para a gente confirmar não é nem PCR, nem teste rápido de tomografia. Então não existe nenhuma pessoa que se internou 2 vezes de Covid. Nem na nossa rede que nós temos conhecimento em nenhum lugar. Tanto que é um negócio que a gente defende há muito tempo, não expõe muito, mas hoje já está meio que provado, que é a imunidade celular. Que já vi pesquisa dizendo que é 7 vezes melhor e outros dizendo que é 13 vezes melhor. Então, pode ficar tranquilo que não... E aqui todo mundo está vacinado. Estamos vacinados e... Esse que é importante. Mas é importante a gente falar dessa tecnologia, porque foi uma tecnologia que realmente trouxe resultado, né? Aí, olha lá, o Manuel... Nós só intubamos, graças a Deus, 2 pessoas precocemente. Que era o protocolo que tinha aqui, ninguém tinha outro e ninguém tinha nada no Brasil. E uma dessas pessoas foi a Vanessa, que aí depois que eu tinha feito aquilo, a equipe tinha feito aquilo, a gente não tinha nome, chamava de cápsula, e o presidente falou uma vez que viu a bolha, aí outros chamavam de invólucro. Foi a Vanessa, e quando ela teve alta, nós demos... Por isso que foi cápsula Vanessa? Porque, na verdade, foi a primeira e foi ali que o Manel viu, pô, tem alguma coisa errada ali, isso aqui não era para a gente fazer isso com essa pessoa. Acho que ela está passando por um processo muito mais doloroso, invasivo, muito mais perigoso do que poderia ter sido feito. E um outro paciente que, graças a Deus, os 2 nossos foram recuperados e saíram com vida. Então, primeiramente, a questão de tecnologia. Na verdade, foi uma invenção do professor Pardal, que é o Manel. Ele, né? Ele até guardava o recibo. Acho que ele gastou R$123 para fazer a primeira coisa, assim, então acho que era menos de R$100. Foi cano PVC, né? Só o cano de PVC e jogou um plástico em cima. Para aquele ar não fugir, ficar ali circunscrito àquela pessoa. Aí quando a parte que entrou tecnologia, já foi quando nós fizemos uma parceria com o Instituto Transílio, aqui até quero render minhas homenagens, que nos ajudou demais. Não ajudou a SAMEL, né? Ajudou a população, o Estado e países, né? A colocar tecnologia na cápsula. Aí foi quando eles colocaram os exaustores, os filtros, SDH, e que depois, a posteriori, foi provado que esta cápsula, ou seja, esse microambiente, que eu acho que 1 metro quadrado, 1 metro cúbico ali no máximo, menos que isso,
ele era mais eficiente do que um quarto de pressão negativa pelas normas da Anvisa de um grande hospital. Isso foi comprovado por quem? Pelo IPT. O Instituto mandou fazer. A gente não domina essa área. Nossa empresa de tecnologia é muito mais de software. A gente não mexe nada com hardware. Então nós não tínhamos esse conhecimento de engenharia mecânica. Uma comprovação de eficiência. Sim, o Instituto fez, registramos a patente. Na época a gente abriu na internet para todo mundo, por isso que no Brasil inteiro, eu chegava a ver no Mato Grosso, a gente levava... Vocês chegaram a levar para o Brasil inteiro? Nós levamos para uns 10 estados, mas a gente acredita que o Brasil inteiro deve ter usado pelo menos assim, 80, 90%. A Bolívia? Chegou aí a Bolívia? Chegamos aí a 2 países. Foi a primeira, né? Foi a primeira até. Internacional foi a Bolívia. Primeiro usamos em Manaus e no interior, né? Foram 56 municípios. Nem todos eles nós conseguimos ir pessoalmente. Tinha alguns que a gente tem interior, município eu não conhecia, nem 10% desses municípios. Tem municípios aqui que nós tínhamos que ir de avião, aí depois pegava um hidroavião, a gente saía num avião mais rápido. A gente geralmente quando ia com 2 aviões. Um bandeirante só para carga, sem banco, sem nada, e um outro que era um jato que era mais rápido. A gente levava às vezes 2 horas e meia, 3 horas para chegar num lugar. De tão grande que é aqui o nosso estado, né? Então, por isso que eu falo, porque é maior que vários países da Europa, né? Então nós assim, tivemos a sorte de apoiar o Manel quando ele fez isso, e aí ele conseguiu viabilizar a VNI, que a VNI o que é? Ventilação não invasiva. Só existem 2 tipos de ventilação no mundo aceita, né? Se existe algum outro, ninguém sabe. Que é a não invasiva e a invasiva. Então o que acontece? Invasiva é aquela invasiva que é tubulação, é a tubulação normal. A traqueal que a gente vê ali, a pessoa está em coma, induzido, né? Que aquele ali as primeiras estatísticas de Nova York, aí a gente sempre falava assim, olha, a gente pode até não estar certo, mas a gente sabe o que está errado. 89% dos pacientes iam a óbito e 94% dos pacientes que faziam hemodiálise concomitantemente também iam a óbito. Então, a gente já sabia que aquilo ali era errado, então a gente tinha que procurar. E a cápsula era menos danosa. Era porque outra a pessoa, conclusão que você... Aí nós viabilizávamos o quê? Fazia a VNI. Aquele medo que os profissionais tinham, as pessoas tinham, dela aerolizar, que ela sai um vento forte, né? Que é o tipo retorno, né? Que entra aí, de contaminar todo mundo, os funcionários, quem estivesse no hospital, já a pessoa não tinha mais. Porque sabia que aquilo ficava dentro da cápsula e tudo aquilo que filtrava 99,99%, então não tinha mais como ter nenhum problema. E com isso foi até a gente, pelo tudo que falam, nós fomos o primeiro no mundo a nos insurgirmos contra isso. E fomos o primeiro no Brasil a nos insurgirmos contra aquelas orientações do Mandetta. Não sei se você lembra, fique em casa. Sim, lembro. Só depois de todos os sintomas, inclusive falta de água, você deve procurar o hospital. Aí nós falamos, não. É o contrário. Tratamento precoce. Agora, demonizaram isso aí por uma idiotice. O Covid teve assim uma coisa de, talvez de aflorar a idiotice de muita gente, né? Hoje a pessoa fala em você fazer o tratamento precoce, tratamento imediato, como um erro. E às vezes eu pergunto qual é a doença que você vai no médico e ela fala, quando tu estiver bem pior tu volta. Não existe. Então associaram o kit Covid, né, de cloroquina, que é uma coisa que o nosso hospital utilizou no ano passado, mas rapidamente a gente tirou e avisou do protocolo, porque a gente acredita que não funcione. Mas a gente respeita quem usou, porque todos aqueles médicos que ao meu ver, que usaram, né? Prescreveram, nenhum deles tinha intenção de matar ninguém. Nenhum deles. Não acredito em nenhum deles. A pessoa estava no intuito de ajudar, no intuito de procurar uma saída. Solução. E como todo mundo falava aquilo, como nós mesmo fizemos. Então, ninguém sabia de nada, né? Ninguém sabia. A pandemia foi uma coisa que os cientistas não tinham uma receita para... Para te ter uma ideia, uma pesquisa que um cineasta fez do Rio de Janeiro, nós fomos o primeiro no mundo a sermos contra a intubação orotraqueal, o protocolo da OMS, e depois de 15 ou 25 dias, teve um americano da Flórida que também foi contra. Nós achávamos que deveríamos fazer com o VNI
e ele achava que deveria usar um aparelho de alto fluxo, que é um aparelho que consegue tirar da rede, que às vezes as pessoas confundem alto fluxo, aquela régua na rede, com um aparelho de alto fluxo. Ele transforma aquele que pode ser no máximo em 15 litros por minuto até 60. Mas ele tem que passar por um processo, esquenta quase um ventilador. Inclusive tem ventiladores que também podem fazer isso com um módulo acoplado. Então, hoje indiscutivelmente, a intubação orotraqueal, eu falei naquela oportunidade, é bom que ficou gravado os nossos acertos, os nossos erros. Tive um erro, que eu lembro que tive um erro só, mas jamais vou retirar aquilo que eu falei. Quando eu falei, eu acreditava naquilo, que foi quando eu achava que nós não íamos mais ter pandemia nesse sentido de pandemia. Em junho ou julho, onde a Samel, que tinha tido 157 pacientes, tinha só 6, onde um pesquisador aí, meio problemático aí da Fiocruz, dizia que já tínhamos aqui 66% de imunidade de rebanho, no caso da imunidade celular das pessoas contaminadas, e marcava, aí depois esse mesmo camarada marcava as segundas ondas e a gente dizia que não tinha, pelos dados que nós tínhamos na mão, e nós ficamos 15 dias sem internar ninguém, então eu falei isso. E esse mesmo cientista maluco aí, ele marcou para março, agora desse ano, a terceira onda, ele disse que a gente estava vivendo a terceira onda, aí marcou para abril. Deus queira que ele não acerte, mas quando você fala todo dia, uma hora você vai acabar acertando, né? Pela tentativa. Então eu falei, aí tiveram algumas pessoas que me falaram, não, tem que tirar o teu vídeo do YouTube. Eu falei, não vou tirar. Vou tirar porque eu sou homem para reconhecer que eu errei. E também como sou homem para reconhecer quando nós acertamos. Então o nosso vídeo está lá, quando nós fizemos pronunciamento público no início contra a ventilação invasiva, a intubação, como a gente fala normalmente, a orotraqueal, no início de abril, quando ninguém falava nisso. Tiveram todas as associações do Brasil nos recriminando. Pois é, essas críticas, como é que vocês receberam essas críticas, hein, Beto? Olha, a gente recebe assim com uma certa tristeza, não é pela gente, porque isso vem a mais, vai influenciar no nosso trabalho. Os cães ladram e a carruagem passa. Mas essas pessoas, elas dificultam a ciência. Elas não sabem a irresponsabilidade que elas cometem ao falar umas loucuras dessas como eles falam. Inclusive agora com uma pesquisa que nós fizemos, a imprensa maluca, Globo, Folha de São Paulo, UOL, esses caras não têm responsabilidade com a vida, com as pessoas. Aí querem falar de genocida. E aí? Quantas pessoas morreram depois disso por causa das narrativas mentirosas que esse tipo de imprensa maluca faz? Como é que fica isso? Quem é que vai pagar essa conta? Que é o que eu falei para a Globo. E aí, quem é que vai responder por isso? Vai ser provado que vocês são mentirosos, como já foi na justiça, né? Pois é, vocês já têm direito de resposta. Inclusive, a gente até subiu o material, né? A gente tem um material aí, né, Luca? Sim. A gente escreveu, na época, desse direito de resposta que você ganhou. Foram suas vitórias em cima, né? As vitórias, né? Globo. Nós... Aí, ó. Ah, legal. Essa é a terceira batalha na justiça contra a Globo. A terceira já, né? Então, o que é que a gente fez? Quando qualquer pessoa de bem ou qualquer empresa de bem sente que está sendo injustiçada, caluniada, difamada, ela vai na justiça. Porque a imprensa, ela não pode confundir a liberdade de expressão com abuso de expressão, com a calúnia, com a difamação. Por isso que existe a justiça, que dá para você direito de resposta, que cobra indenização. E eu já falei que toda indenização que eu receber da Globo, por enquanto já está julgado 260 mil, mas já aumentou bastante isso, o nosso grupo não vai ficar com um tostão. Vai ser tudo doado para as pessoas de necessidade do Estado do Amazonas. Nós não vamos, nem nossos advogados, nós não vamos ficar... Não vão receber os honorários. Com um tostão. Nem vamos querer de volta as custas judiciais, nada. Isso vai ser tudo utilizado em benefício da população do Estado do Amazonas, que infelizmente nós temos muitas pessoas aqui, infelizmente no Brasil e no mundo, passando aí por dificuldades para se alimentar. E é o mesmo processo que nós fizemos, também nós fizemos com a Folha de São Paulo e com o UOL,
que é um... Que é o mesmo grupo, né? Consórcio de empresa. É um consórcio. Isso aí para mim tem outro nome, que eu não vem aqui ao caso de dizer, mas não tenho respeito. Acho que de ninguém, né? Eu acho que esse pessoal não tem como mais ter respeito, não existe isso. Então, foram punidos pela justiça, não por mim. Às vezes eles falam, o Luiz Alberto, a Samel, quer impedir a liberdade de imprensa, o direito. Nós não. Quem está impedindo, quem está punindo é a justiça. Perderam em primeira instância, perderam em segunda, se recorrer à terceira, vão ganhar. O que eles tiveram uma vitóriazinha no STF é contra uma decisão judicial que não é contra a Samel. Com a gente até agora, só perderam todas. E a gente acredita que vão perder todas mesmo, porque a verdade está ao nosso lado, os documentos estão ao nosso lado, tudo está ao nosso lado. E vão ficar muito mais desmoralizados ainda do que já são, se tem alguma moral, porque essa pesquisa está há poucos dias de ser aprovada a nível mundial, começando pelos Estados Unidos, o FDA, está na fase 3, na fase final do FDA. Essa pesquisa, que a Globo não fala de mau caratismo, de bandidagem, traquinagem, por isso é que eles foram condenados por litigância de má-fé 2 vezes, fraudaram documentos da Samel, fraudam informação, enganam o juízo, não respeitam a justiça. Não, para eles tem que ter a justiça da Globo. Ele não respeita a Samel, se tiver qualquer decisão contrária, vai respeitar. Porque quem procura a justiça é porque acha que tem razão. Mas você tem um mediador para exigir seu direito. Se você não tiver o seu direito, você tem que aceitar. Porque você não pode procurar a justiça para querer ter a sua razão. Você tem um mediador. Então, esses canalhas dessa imprensa aí foram condenados. Quando eles foram condenados por fraudar a documento da Samel, isso não foram condenados por mim, não foram condenados pela Samel, eles colocam que é eu, de respeito à justiça. Então... Eu lembro que na época eles falaram... de mau caráter. A acusação era de que vocês estavam fazendo testes e usando a população de cobaia para essa proxalutamida, né? Foi por conta nessa linha. Não, eles chegaram a insinuar que a Samel matou 200 pessoas. Ora, agora é óbvio que ninguém em Manaus acreditou nisso. Mas ninguém. Imagina se na Samel morressem 200 pessoas com essa pesquisa. Nós íamos ter que ter a tal da câmara frigorífica. Nós iríamos ter que ter fila de funerário na Samel. Todo o estado do Amazonas iria saber. Manaus inteiro iria saber. Então todo mundo, ninguém leva a sério. Até por de onde vem e para quem conhece, né? Que vem de uma fonte não confiável, que é a Globo, que é isso que eles fizeram com a gente, eles fazem com todo mundo. Eles são useiro e viseiro de fazer isso. É importante você falar isso, Beto, porque hoje a gente fala muito sobre a fonte. Então, as pessoas procurarem uma fonte segura, de fato, né? Saber de onde está vindo a informação, com documentos. Né? É importante que a pessoa que vai ler aquela informação tenha todos esses argumentos. Né? Então hoje, por isso que se a pessoa quiser uma informação verdadeira, eu aconselho a não procurar o tal do consórcio quadrilha, sei lá, da imprensa, né? Esses caras são tudo reunidos. Quando a Globo estava sob liminar e que não poderia fazer as reportagens, que hoje ela está podendo fazer, por que não faz? Porque sabe que está mentindo e que vai ser cada vez mais condenado. Eu nunca pedi para eles não falarem. Fala o que tu quiser, mas ouve o que tu não quer e arque com as suas consequências. Então, tudo aquilo que a gente fala, eu, por exemplo, tudo que eu falo, eu vou arcar com as consequências. Quando faço acusações, inclusive acusações seríssimas, graves, é porque tenho provas. Quando estou falando, tudo aqui que eu estou falando está no processo. Não é que eu inventei, não. Então, aí ela se unia com a Folha de São Paulo, com o UOL, teve um cara, rapaz, um repórter, não sei nem se toda a classe tem os bons e os maus, né? Toda a classe, né? Jamais eu estou falando mal da imprensa, jamais eu estou falando generalizar, né? Dos repórteres, estou falando especificamente. Para mim, quando eu fiz uma entrevista que a Rede Globo foi me entrevistar ao vivo não, gravada, só que ela não sabia que eu ia gravar ela também. Então, quando ela chegou, eu gravei ela.
Aí o repórter começou a me perguntar assim, não, porque está tendo uma denúncia a nível nacional, todos os órgãos de imprensa nacionais, sobre a pesquisa. Eu falei, meu irmão, esquece isso, rapaz, não tem não. Essa denúncia não. Sabe quem tem essa denúncia? Tem nome e sobrenome. Rede Globo. Rede Globo. Rede Globo. Eu já me pronunciei contra esse cara diversas vezes. Eu ainda tenho algumas pessoas que falam, tu não tem medo. Por que eu ia ter medo da Globo? Agora me diga por que alguém de bem vai ter medo da Globo. Aquilo ali é um leão desdentado e as pessoas ainda não viram. O rei está nu e ninguém viu. Então, para fazer um repórter da Reuters, que eles ficavam procurando lá os parceiros dele, ele mandou e-mail e LinkedIn para todos os meus funcionários que tinham LinkedIn, para todos os meus médicos, para alguém falar mal. Só que ele pedindo, dizendo que ficava em off. Temos isso aqui tudo, por exemplo, estou falando que tenho prova. Um cara estrangeiro até, que mora na Bahia, no Rio de Janeiro, veio para cá, para o Brasil, para mentir, para fazer fofoquinha. Tem até gravação com ele. Então esse tipo de mau caráter não pode prosperar, não. Não pode prosperar isso. Esse tipo de bandidagem, travestido de imprensa, não pode, tem que ser punido. E graças a Deus está sendo punido. Eles citaram que eles iam recorrer. Vocês foram... Recorreram, já perderam. Novamente? Não, até hoje, como eu te falei. Até hoje essa demanda só chegou à segunda instância. Certo. Até hoje, todas as demandas, eles perderam. Todas. Olha, agora, claro que amanhã pode mudar. A gente aqui não pode garantir nenhum resultado. Até hoje, o que nós temos... O cenário é esse. Dia 9, né, de dezembro. Eles chegaram a colocar a nota, né, a nota do espaço que foi solicitado, só que no início era só para assinantes. Né? Por isso que vocês foram lá... São malandros. Descumprindo a norma. Se você divulga a população em aberto, você tem que dar o direito de resposta da mesma maneira. Qualquer um sabe, e na liminar é muito claro que ele tem que ser na mesma proporção de que foi dado. Igual, mas são malandros. Agora, Beto, tomara que a justiça puna esses malandros. A gente está aqui com bastante gente no Instagram. Quero agradecer a presença de todos. O pessoal está fazendo pergunta aqui. Eu vou compartilhar com você. Né? O Fabrício está dizendo, vi que o diretor teve muito à frente na direção do hospital, em algum momento teve medo de morrer? Nessas suas viagens, que você que acompanhou, esteve na frente dessa guerra aí, junto com a Samel? Eu vou falar um negócio que eu não falei, que eu estava aqui para responder qualquer coisa. O que nós vimos logo no início da pandemia, nós tomamos todas as atitudes antes da hora, né? Nós arrendamos um hospital quando nós não tínhamos nenhum paciente internado, para você ter uma ideia. Nós compramos dezenas de respiradores, centenas de BIPAPs, fizemos estoque de medicamento, então nós nunca tivemos um problema do medicamento, nós não tivemos problema do oxigênio, porque a gente sempre tentou estar um passo à frente. Claro que a gente não vai acertar 100%, mas eu quando eu vi o cenário, já estávamos dentro da pandemia, eu reuni com a minha esposa, a Giane, e eu falei para minha mulher, olha, nós estamos aqui diante de uma guerra. Porque eu já estava prevendo mais ou menos, até eu que já estava prevendo uma guerra, por exemplo, na segunda onda, eu falei, nem no meu pesadelo eu imaginei isso, tá? Achávamos que já tínhamos vivido tudo na primeira onda. E eu falei para minha mulher, olha, nós estamos recebendo um chamado, nós somos profissionais da saúde, e nós temos que enfrentar. A Samel e eu. Então, o meu objetivo é tentar salvar 1000 pessoas. Eu tinha posto que já era uma meta absurda. Depois, graças a Deus, não sou eu, né? Claro que todo mundo, né? Salvamos foi milhares, muito mais que isso. Diretamente, indiretamente, então, muito mais. Eu falei, isso é uma guerra. E uma guerra é matar ou morrer. Então eu vou para essa guerra, vou pegar Covid, posso matar, posso... Chegou a pegar Covid, mesmo? Claro, obviamente. Todo mundo nosso que trabalhou não tem como não pegar. E eu não teria como achar que não iria pegar. Assim, não dá, não tem como. O que eu fiz, falei, então, essa questão se eu fiquei com medo de morrer, graças a Deus eu não tive medo. Foi consciente? Claro.
tem um exemplo muito forte do meu pai, né, de coragem. Nossa família, assim, de um modo geral, ela não tem muito essa característica, não tem essa característica, na verdade, né, de medo, né. A dona Jeane entendeu esse... Tem até um ditado que fala assim, né, medo eu nunca vi, nunca foi apresentado para ele, eu só sei de ouvir falar, mas eu não conheço ele pessoalmente. Então, falei para ela, mas o que eu quero fazer, eu vou sair da minha casa, que eu não vou contaminar meus filhos, nem minha mulher. Vocês ficam em casa. Foi quando eu fui morar no nosso sítio, fiquei lá por uns 4 meses. E eu vou tentar me vingar, e se não der, você já sabe que eu fiz aqui o que eu pude. Eu vou fazer o que eu pude. E eu não podia, né, eu como líder da nossa empresa, que mais de 1.500 pessoas trabalhando diretamente, exigir empenho, dedicação, força de vontade. Nós tivemos que triplicar a carga horária de trabalho se eu estivesse na minha casa em home office. Era impossível isso acontecer. No primeiro dia que eu fui, no primeiro domingo que eu fui trabalhar, logo que surgiu um caso que não era, depois não foi confirmado, uma médica e tal, que era uma médica que dava plantão com a gente, a nossa equipe toda queria ir embora. Com medo, porque por que as pessoas não faziam venir, para a gente ser bem claro? O medo. A grande vantagem que a Samel teve foi ter coragem. Se eu tive algum crédito, foi por acreditar no pessoal e fazer o que tinha que ser feito, né? Então, todo mundo da nossa obstetrícia, os médicos de plantão, a equipe, eles foram pedir para mim para abandonar o plantão, que eles não podiam dar plantão. Eu falei, opa, vocês estão doidos? Vamos usar essa expressão, mas não, como é isso? Na hora que mais a população está precisando da gente, vai chegar aqui, vai estar vazio, não vai ter ninguém? Isso não existe. Aqui todo mundo que não fez um juramento como eu, né, mas os médicos, os pobres, um compromisso de salvar vidas. Então foi a única vez que nós tivemos assim, de médicos nossos fazendo isso. O resto, toda a nossa equipe trabalhou de parabéns aí, trabalharam muito mais do que talvez podiam trabalhar, já era força, né? Da Samel com então, o Covid? Houveram casos de contaminação? Todos, bem dizer todos. Houve óbitos, não? Em funcionários nossos, nenhum. Que eu lembro, nós tivemos lá uma médica que não estava trabalhando, né? Que trabalhava com a gente, mas não era exclusiva nossa, com a maioria deles, mas já estava afastada já, porque tinha outros problemas, e que ela foi a óbito. Mas de funcionário nosso, que eu recorde e acho que eu saberia, graças a Deus não tivemos nenhum. O que você está falando, Beto, ele está sendo comentado aqui nas nossas redes sociais, inclusive aqui o Felipe está dizendo, a Samel estaria preparada para uma possível terceira onda, uma vez que as pessoas estão temerosas com a Ômicron. Aí a Adriana, parabéns Samel, essa cápsula ajudou muito minha mãe. O João, Samel está de parabéns, meu pai tem plano de saúde e quando ele precisou, somente a Samel deu ajuda ao que ele precisava. Então, as pessoas estão aqui repercutindo o que você está falando realmente, do comprometimento que vocês tiveram nesse período de pandemia, né? Sim. Mas aqui a Adriana tá falando sobre isso, né? Está dando os parabéns a Samel e, aliás, é o Felipe que está falando aqui. Se a Samel estaria preparada para uma possível terceira onda. Bem, Felipe, nós não desmobilizamos nada. Esperamos muito de não precisar usar, mas todos os nossos equipamentos, nosso pessoal, o hospital, por exemplo, que foi arrendado, continua lá, e os nossos protocolos, obviamente, que nesse período melhoraram muito, né? Estão todos assim, apostos, mas se Deus quiser, nós não vamos precisar. Esperamos que não precise, né? Eu quero dar um dado aqui, já que me foi perguntado, eu acho que todo mundo que já acompanhou a gente, eu nunca falei em rede, eu nem tenho rede social, eu como pessoa física, não tenho até hoje. As pessoas nunca me viram falar em rede social. Nós só começamos a falar quando nós vimos que estava tendo distorções, né? Uma certa malandragem aí nos dados. E nós sempre fomos a favor da transparência e da informação. Então, quando nós vimos que estava errado, aqui o governo do estado, não sei se má fé, não sei o que aconteceu, não estou aqui para julgar,
ela estava divulgando que nós tínhamos 2 casos de pessoas internadas que não eram graves. E isso eu ouvi do secretário de saúde à época, que foi lá visitar o hospital, viu o que a gente estava fazendo, e falou para mim. Aí eu falei, opa, isso aqui não existe. Não é possível. Você está falando diante de profissionais da saúde. Estava eu, estava o doutor Daniel, que é o diretor técnico, outras pessoas, né? Só na Samel, neste momento, que ele foi lá comigo, nós temos 14 internados. E 2 estão entubados, que eram aqueles 2 primeiros logo no início, né? Então, como que o Estado tem 2? E se eu não sou desse Estado, eu sou de onde, então? Aí, tanto que no outro dia eles já aumentaram para 26, se eu não me engano. Para englobar os meus. Para poder... Teria que ser maior que os 14, os 2, né, no mínimo. Então, a gente sempre foi a favor da informação transparente, mesmo quando a informação era ruim. Nós, todo dia, quando tinha demanda, hoje em dia não há mais necessidade, quando a gente viu que não havia necessidade, ainda ficou sendo chato. Nós fazíamos um boletim, informe médico, alguma coisa assim, o nome, em que nós dizíamos tudo que a gente fez naquele dia, quantas pessoas nós conseguimos dar alta, e quando haviam óbitos, nós dizíamos, hoje nós perdemos aqui, infelizmente, 1 pessoa, 2. Se por um acaso tivesse um dia que fossem 200, nós íamos ser... Claro que era impossível, isso era uma loucura, só na cabeça da Globo, né? Se isso acontecesse, nós seríamos o primeiro a falar. Ninguém, nunca, não teve um óbito da Samel que foi recontado, que eles chamam de reclassificado. Nenhum, porque todos, exatamente todos, saíram com o atestado de óbito correto. Você citou que uma das situações mais complicadas que já viu foi quando você foi à Bolívia. Sim. Isso motivou você, o grupo, na verdade, a levar a cápsula Vanessa até lá, ser o primeiro país? Não, porque a gente já estava lá. Quando a gente foi, já tínhamos feito o governo de lá, falou com a gente, né? Nós já estávamos lá para isso. Então, de qualquer maneira, a gente já iria implantar lá. Mas o que assustou, como eu falei, foi as condições. A estrutura do hospital. As condições que eram muito, muito precárias. Aí a gente às vezes fala mal do interior, né? Até com razão, né? Que nós temos aqui, diz que agora montaram uma UTI, mas nós temos muita dificuldade, especialistas, né? Muita dificuldade. E eu acho uma coisa com a tecnologia que se tem hoje, por que a gente não tem no interior, pelo menos já que não dá para levar, o que a gente sabe que é difícil de especialista, por que não a telemedicina, né? A logística, né? A pandemia provou muitas coisas, uma dessas foi a telemedicina, dentre outras, né? Nós, por exemplo, nós demos gratuitamente, nós temos uma empresa de tecnologia chamada Samel Health Tech, nós, por exemplo, demos gratuitamente para o governo do estado o chatbot com inteligência artificial, a telemedicina nossa, inclusive fazendo para eles, tá? Depois demos o call center, hospedamos na nuvem. Por que nós não temos, por exemplo, uma telemedicina para o nosso interior? É possível, né? É totalmente possível. Já visto que nós temos no interior internet em banda larga para as escolas. Por que não arranjar uma sala, né? Uma salinha. O que é a telemedicina? A nossa telemedicina é um celular da Samel. E claro que, né, na web, né? Por que não a gente conseguir, né? Um celular lá, um computador com uma câmera, né? Já que a grande barreira do nosso interior é as bandas de internet. Mas como tem aula à distância, né? É possível, já provou que é possível. Em todos os interiores você tem aula, obviamente pode ter uma consulta. Mas eu queria passar um dado, já que me foi perguntado se a gente estaria preparado para essa Omicron. Nós não temos nenhum registro de Omicron aqui no Amazonas. E primeiro, que algumas pessoas perguntam a gente, nós, Samel, nós temos o braço da ciência, né? Inclusive foi o braço nosso que aprovou a pesquisa. A pesquisa aquela que não foi aprovado pelo CONEP, feito por americano e tal. Mas nós estamos muito mais, no caso aqui do Covid, trabalhando na recuperação da saúde, na doença já instalada. Então nós não temos isso, nós temos teste rápido, temos PCR, temos tomografia, temos outros métodos diagnósticos, nós não temos o estudo genético. Quando nós fizemos um da P1, nós tivemos que contratar pessoas de fora para fazer. Então eu, no Samel, não tenho e não escutei de ninguém ter algum registro da Omicron. Mas o que eu posso dizer assim como dado, e esse dado ele é irrefutável, porque ele é real, e o que a gente sempre fala, e nunca nós recebemos essa tão esperada visita, que se alguém não concorda com a gente, até com a pesquisa,
que queriam o Globo queria que eu tivesse a responsabilidade da pesquisa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Chapecó, Chapecó, ali naquela região. Que foi feita lá também. Nos interiores, que nós não temos dados, no interior a maioria é na mão, não tem nosso sistema. Mas o que nós temos no nosso sistema, a gente já falou. Se você for um cientista, claro que preservando o direito do paciente, a Globo nem isso preserva, mostra o prontuário com o nome da pessoa. Você tem até sanções éticas e disciplinares. Sim. Então, o que nós temos hoje na SAMEL são 2 pacientes internados, nós que já chegamos a ter 257. 2 pacientes internados, um desses pacientes veio de Santarém, de UTI aérea, e um outro foi transferido de um outro hospital, que não vamos aqui falar o nome. Então, do plano de saúde da SAMEL, que são mais de 120 mil pessoas, nós não temos, graças a Deus, nenhum paciente internado. Então, nós não temos nada para falarmos em terceira onda, nenhum dado objetivo, dados da SAMEL. Agora, ouvi falar, obviamente, inclusive, muita gente fala que aí o oeste do Pará, que Santarém já está lotado, talvez que Rondônia, e a gente tem visto no mundo, né? Mas aqui a gente não tem nada para falar de Omicron no momento. Nós também não temos capacidade de identificar, nós não temos equipamentos para isso, como eu falei, porque nós não temos esse estudo genético. Tudo é muito novo, tudo é muito novo. Nós não temos esses aparelhos de genética. Está evoluindo. O nosso é de tratamento. Então, e aí a ciência ainda está em estudo, está avaliando, está acompanhando toda essa mutação. Sim. Então, só para responder ao Felipe, a SAMEL sim está preparada, não está precisando utilizar. Hoje nós estamos utilizando menos de 1% da nossa capacidade máxima, né? Estamos com 2 pacientes, para quem já teve 257. Vocês montaram o quartel-general? O quartel está lá esperando, mas tomara que não precise ir para a guerra. Entraram em guerra. ação durante a principal fase da guerra. Sim. E agora estão preparados para... Estão descansando e tomara que não vão voltar, né? Não vão ter que voltar para essa guerra, tá bem? A gente vai fazer rapidinho, Beto, vou te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo, tomar uma água, um café, e a gente volta já falando da relação do Beto Nicolau na política. Não sai daí, a gente volta já. Vou querer mais uma água. Se for para correr aqui... Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento. Ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.
Muito bem, de volta com o podcast Papo Reto, aqui com o Beto Nicolau, falando todo esse período de pandemia que a Samel enfrentou, essa guerra contra a Covid-19. Papo tá quente, papo tá reto, mas você pode ter mais informações no nosso site, agenciabrasildenotícias.com.br. Hoje a gente vai para os destaques desta quinta-feira aqui, ó. Beto, você já conhecia a agência? Essa aí, ó, www.agenciabrasildenotícias.com.br. Deixa eu só um pouquinho colocar aqui na tela para a gente ver as principais notícias do dia. Olha aí, ó. agenciabrasildenotícias.com.br destaca hoje: ex-prefeito de Coari volta a ser investigado por contrato com empresas de viagens. Aqui do nosso lado aqui o podcast Papo Reto. O Hospital de Parintins passa a exigir comprovante de vacinação dos acompanhantes. Bares construídos em calçada pública são demolidos pela prefeitura. E aí esses são destaque. Tem mais destaque embaixo aqui, tem a coluna de opinião política. Aqui embaixo tem Cine Manaus, oferta 86 vagas de emprego para sexta-feira, podcast Papo Reto. Arthur Neto tem contas aprovadas pelo TCE no Amazonas. Aí tem mais destaques aqui embaixo, falando do presidente Bolsonaro. Temos aí a aba de vídeos, as mais lidas. Tem o nosso card do podcast Papo Reto, que acontece todas as terças e quintas-feiras. Você pode fazer assinatura gratuita. Coloca o teu nome aí nesse espaço, no site, o seu e-mail e assina. Você não paga nada e você recebe as informações em tempo real no momento que elas são publicadas. E aí a gente tem também, além do site, tem o Instagram, @ABNnotícia. Clica lá, segue a gente, aciona o sininho para que você fique sempre bem informado de tudo que acontece, não só no mundo, no país e também na sua região, tá certo? A gente volta a falar aqui com o Beto. Agora o papo vai ficar quente, porque a gente mostrou agora aqui que o Arthur Neto, o ex-prefeito, teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas teve uma situação, Beto, que é importante a gente esclarecer isso, né? Até para a população, porque, como você falou de transparência, e em alguns lugares haviam divergências de números, e você chegou a se pronunciar falando que o número que estava sendo apresentado estava errado, e em cima de um comentário que o então prefeito, na época Arthur Neto, tinha se pronunciado. Eu nem queria falar aí desse sujeito, mas não sei porque toda vez que eu vou falar, mas vou comentar. Eu falei aqui que eu não ia fugir de nenhuma pergunta, eu vou comentar. As contas aprovadas eu não tenho nada a comentar, porque a gente tem que aceitar a decisão da justiça, né? Acabei de falar. É um órgão fiscalizador. Se o órgão está dizendo, né? Deve ser o que foi apresentado para eles. Só posso falar daquilo que eu vi e daquilo que eu tenho provas. Então, sobre o negócio da Covid, os números, não sei o quê, eu acho que o prefeito Arthur Virgílio foi o prefeito mais irresponsável do Brasil em relação à Covid, o mais irresponsável do Brasil. Por que ele foi irresponsável? Porque ele fechou um hospital que nós abrimos. Nós abrimos quando falamos que não estávamos mais compactuando com o método de administração dele lá. Fizemos por escrito. Tudo que nós falamos, nós sempre temos a preocupação de ter provas, né, para falar de documento. Ninguém pode falar dos outros, né? Assim, né? Se não tiver, né, nada concreto. Então, por que ele foi o mais, assim, talvez o mais omisso? E porque uma coisa é quando a gente erra por desconhecimento. E outra coisa é quando a gente erra com conhecimento. Isso é totalmente diferente, né? Você tem que até perdoar a pessoa que não tem conhecimento. Mas quando você tem, é difícil. Por que eu falo que o prefeito, ex-prefeito aí, Arthur, ele foi não sei dizer do Brasil, mas dos lugares que eu andei, o mais omisso, o mais vergonhoso gestor na pandemia. Por quê? Porque o prefeito Arthur, no primeiro momento, o que ele era conhecido aqui, infelizmente? Porque ele gosta de factóide, né? Ele gosta dessas malandragens, esse tipo de coisa, né? Era o prefeito Coveiro, você lembra? Ficava botando televisão, aquelas máquinas. Aquilo era horrível. Mostrou horrível. Ovas, né? Lembra com as coletivas. E dizia que iam faltar caixões em Manaus, né? Para vender o terror. Anunciou um colapso. Na primeira onda.
Aí quando nós fizemos lá o hospital e tal, foi quando ele se aproveitou como se ele fizesse devidamente, mas tá bom, era na estrutura da prefeitura e tal, e reconhecia demais os nossos méritos, diga-se de passagem, ele falava que sem a gente não fazia nada, não tinha condição nenhuma, obviamente. E aí foi lá e fechou o hospital, porque quando eu falei que eu não concordava, que ele fechou. Ele só não fechou, porque quem fechou fui eu, porque eu falei, jamais vou ser pautado por um sujeito desse. Um sujeito desse vai me pautar em nada. Vou fazer, imagina eu com quase 50 anos de idade, ser pautado por Arthur e pela mulher dele lá, Betinha, Beta, sei lá o que, mulher, namorada, sei lá o que era, que mandava nele, né? Você só falava com ele com telefone viva voz. Eu nunca me dirigi a ela, nunca. Tinha isso, era? Tinha, não fazia nada, tudo era mulher. Todo mundo em Manaus sabe. Então, ele falou publicamente que ia fechar, que ia virar uma educação, que era o que tinha, que o Grupo Samel foi contra, deu o projeto de um hospital, que ele já estava com 90% andado. Como é que alguém fecha um hospital no Brasil? Desculpa, aí só um idiota, um imbecil que pode fazer isso. Fechar um hospital no Brasil que a gente vive. Eu lembro que da vez que eu era repórter, né, nessa época, a gente noticiou tudo, a gente escreveu notícia e pegou a gente de surpresa, até para a imprensa, né, porque havia ali a pandemia, realmente a primeira onda parecia ter, vamos dizer assim, diminuído os casos, né, e logo depois veio o boom. E aí a gente noticiar o fechamento do hospital de campanha realmente foi uma notícia esquisita. Aí, para o último dia de atendimento, o que nós fizemos? O que o Arthur fez? Personalizar, porque ele não era o prefeito. Quando a arrecadação vai alta, é mérito dele, não é mérito das pessoas, se tem emprego, aquele. Então ele tem a responsabilidade, ele não veio querer dizer que ele não sabe de nada. A personificação tem que ser nos momentos bons e nos ruins. Não ruim, você tem que assumir. Então o que ele fez? Falou que ia fechar. E o que eu fiz? Quando nós já tínhamos lá, o hospital, você tem uma ideia, tinha tomografia, hemodiálise precoce, laboratório 24 horas, prontuário eletrônico, com PAX, protocolo, era uma coisa de primeira. Nós atendíamos lá pacientes de hospital particular que ia para lá, uns foram até de malandragem por um plano de saúde que foi até pego pelo PROCON lá, o tal do Apivida, lembra? Ele internou lá umas 30 pessoas. Esse aí é outro tipo de coisa, né? Foi provado, carteirinha e tal. Mas tinham pessoas que saíam de hospitais particulares, que tinham planos de seguradoras, que não escolheram a Samel para... Escolheram o hospital de campanha, porque não tinham convênio com a Samel. O meu cliente... Mas eu digo Samel... O protocolo da Samel. Protocolo da Samel. Então, quando nós tínhamos lá entre 10 e 20 pacientes, eu não lembro se 13 ou 16 ou 14, eu falei com o meu irmão que administrava lá, né, na hora que ele pegou o Covid lá dentro, eu fiquei mais, que tive que dar uma afastada, mas eu ia lá todos os dias, 2 vezes por dia, era meu compromisso. Não podia ficar lá o dia inteiro, porque eu também tinha que cuidar os 3 hospitais nossos aqui, né? E lá, como eu falei, era bem longe, né? Só tinha uma vantagem que era no caminho do meu sítio também, que eu estava morando para lá. O meu sítio é na Manaus Taquatiara, então quando eu vinha de lá 6 horas da manhã, eu parava lá. Tomava café da manhã lá, quero aqui agradecer um restaurante muito bom, da VV Refeições, do Vanderlei, que deu toda a comida, doação. A conta que nós abrimos para o hospital de campanha, em nome da prefeitura, que nós abrimos com R$1 milhão, chegamos a conseguir ter lá quase 5 milhões, 4 milhões e 800, se eu não me engano. Tiveram pessoas que doaram R$30, 100 mil, que bom, né? 500 mil, então chegou a esse valor. A Transire, que entrou com a maior verba lá do hospital, então a gente falava que não precisava mexer com nada público. Aí eles quiseram mexer, a gente sabe, depois quando eu descobri, parei na hora. Sabe, eu sei o motivo, já falei claramente porque, né? Então, aí eu falei, contra o fechamento do hospital? Não, totalmente contra, o prefeito falou, nós demos foi um projeto para ele, nós só não queríamos participar das malandragens que ele estava fazendo no hospital, eu já denunciei. Está no Ministério Público, Beto? Está no Ministério Público, está em outros órgãos, agora está com a Justiça. Eu já provei, já denunciei. Não vou me omitir. Não. Igual quando ele falou que ia me processar, eu falei, me processa, meu amigo. Estou pedindo para te me processar, porque eu vou levar tudinho na Justiça. Essa relação, ela está... Quando eu chamei...
Ela está desgastada, ela não existe mais. Não existe, nunca vai existir. Eu não faço negócio com bandido. Eu tenho um lema meu, um preceito meu. Eu não faço negócio com bandido. Então, e não faço vista grossa, não compactuo. Quem que fazer coisa errada, que faça. Mas não comigo. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que é feito, não. Cada um faz o que quiser e eu não julgo ninguém, desde que tu não me coloque no bolo. Então, aí nós chegamos com os pacientes que estavam lá, vocês querem postal de referência, que é o Delfino, né? Ou vocês querem para Samel terminar o tratamento, porque às vezes você fica com um paciente, às vezes que fica 30 dias, pessoa de mais idade, não conseguia dar alta de todo mundo no mesmo tempo. Todos 100% quiseram para Samel, gratuitamente, como a gente falou, terminamos de atender todo mundo lá, e nós não fechamos não, nós nunca mais voltamos lá. Aí depois, quando nós voltamos lá, era só mato, tudo jogado, saqueado, que era loucura. Mas o que eu mais, disse que ele foi o prefeito mais omisso, mais sacana que nós tivemos aqui, pelo menos aqui nos últimos, na pandemia, foi porque ele, depois de ter feito tudo isso, quase todos os meses, não sei se vocês se recordam, ele dizia, nós vamos ter uma segunda onda, estou aqui para avisar, nós vamos ter uma segunda onda. O que é que esse cidadão, como prefeito de uma grande capital, com puta de um orçamento, fez? Nada. É o que eu dizia, ele só fazia era chorar. Ele ia lá para chorar para Greta, chorar atrás de dinheiro, ele é malandro para querer conseguir, né? Isso aí ele é bom. Ia lá chorar pela Greta, pedir ajuda, de recurso, queria pedir dinheiro do governo federal, queria que eu pedisse, não compactuei também, não compactuei com nada. Aí, ele dizia, cantava a bola que ia acontecer, quando ainda não existia. E quando nós tivemos a segunda onda, foi no final do governo dele, foi em dezembro que começou. E o que é que ele fez? Deixou um pepino gigante na mão do próximo prefeito que assumiu. Que assumiu dia 1º com abacaxi. Fechou o hospital, não se tinha remédio nos postos, nas coisas públicas, não se tinha menor nada. E ele que ficava falando. O que ele fez pelo Covid, ele fez foi para ele. Quando ele pegou Covid aqui, pegou um jatinho que ninguém sabe como, eu queria que ele apresentasse uma nota fiscal, como ele pagou esse jatinho, que ele não tem condições. A vida dele toda foi ser de funcionário público. Né? Então apresenta aqui, Arthur, te desafio, apresenta como você pagou o jatinho para ir para São Paulo. Como você paga os jatinhos que você anda. Como? E você é tão cara de pau que coloca até nas suas redes sociais. Eu vi outro dia um colega me mostrou, eu não tenho rede social, mas eu tive o desprazer de ver isso. Isso é zombar da cara dos amazonenses. Isso é dar um tapa na cara dos amazonenses. Arthur. Para com essa palhaçada. Beto, você e o Grupo Samel, né, receberam homenagem no TCE, na Assembleia Legislativa, e amanhã Samel também recebe um outro prêmio. Na Câmara, né? Na Câmara. Como é que você avalia tudo isso? Só que você acredita que isso é um reflexo de um trabalho que vocês desenvolveram na pandemia? É um trabalho de longo, médio e curto prazo que vocês tiveram que fazer nesse período? Bom, eu acredito assim... É um reconhecimento. Claro, e todo reconhecimento, quando é justo, você tem que se sentir orgulhoso, gostar e agradecer. Mas, e já de antemão, quero agradecer aqui ao Sinésio e aos outros 23 deputados, que a nossa indicação foi unânime pela Assembleia. Mas, a gente fala hoje muito da pandemia, né? Fala muito da pandemia e tal. Mas o nosso grupo, claro que liderado pelo meu pai, pelo patriarca, pelo fundador da nossa empresa, ele já tem uma tradição de participar da vida do Amazonas, do estado do Amazonas, da sociedade, das pessoas, desde a sua fundação. Antes mesmo da fundação da Samel, que completou agora, mês passado, 40 anos. Porque meu pai começou o primeiro hospital, o Hospital dos Acidentados, há 46 anos. Então meu pai já tinha isso, de atender as pessoas gratuitamente, operar, ajudar muito as pessoas, muito.
E isso, claro, ele sendo fundador, foi passado para a empresa, e eu, como segunda geração, venho mantendo essa tradição, esse legado. Já tem minha filha trabalhando lá, e as próximas gerações, a gente quer que mantenha isso. Então, nós temos uma ligação muito grande, por exemplo, com o esporte. Existe uma Copa de Judô no nome da SAMEL, com o nome da SAMEL há 24 anos. Inclusive, eu já competi nessa Copa. Olha aí, 24 anos. Há 24 anos, existe, a gente mexe com todos os esportes, ciclismo, corrida pedestre, MMA, futebol profissional, futebol amador, os times profissionais. Eu vejo que o legado, e acho que a espinha dorsal da SAMEL é justamente isso, né? Estar junto da população. Sim, na cultura, né? Em todas as áreas, né? Não só na saúde. É porque às vezes as pessoas pincelam algumas coisas que é o que chega ao conhecimento, que ninguém vai saber tudo que a gente faz, é porque a gente vai ficar fazendo propaganda. Inclusive, vou te fazer uma pergunta. Não é só boi. O que significa SAMEL? A SAMEL, quando meu pai criou, era para ser Serviço de Assistência Médica Hospitalar Limitada. Aí, Serviço de Assistência Médica, aí depois, para ficar sonoro e ficar esquisito, o Hospitalar Limitada, né? Então, meu pai achou, na época, que isso seria melhor, e a gente também concorda, tanto que a gente é mais sonoro, mas a razão social é Serviço de Assistência Médica Hospitalar Limitada, que é a empresa nossa de serviço, e a empresa de plano de saúde é SAMEL Planos de Saúde. Pronto, está respondido. Então, aí o pessoal ficava perguntando o que significa SAMEL. Então, essa tradição, na realidade, da educação, né? Temos escolas, temos no nosso hospital residência médica, para graduação de médico. A gente não forma para a SAMEL, forma para o Estado. Os especialistas que saem de lá com certificado MEC de pós-graduação é para o Estado. Então, a gente, por mais que sejamos uma empresa particular, nós colaboramos muito mais do que empresas de assistência médica que são filantrópicas, que não pagam impostos. Nós somos um dos maiores pagadores de impostos do Estado do Amazonas, geramos renda, riqueza, que isso aí é, vamos dizer, a obrigação do empresário. Pagar imposto, gerar emprego, né? Mas eu acredito que pelas mensagens... Nós fazemos muito mais que isso há muitos anos. E no Covid acabou que isso ficou mais latente, mas a gente recebe de bom grado. E como eu falei, inclusive na Assembleia, e que provavelmente amanhã, se tiver oportunidade, eu vou falar também, isso só reforça ainda mais o nosso compromisso com a nossa terra e com a nossa gente. Então isso nos dá mais coragem, mais ânimo, para que a gente possa estar cada vez mais junto à sociedade amazonense. E a gente vê que isso que você fala é refletido junto à população, porque as mensagens que chegaram aqui foram de elogio ao atendimento, elogio à postura da SAMEL nesse período de pandemia, que muita gente precisou, e como você falou, em alguns casos, a SAMEL realmente atendeu de forma gratuita e não pensou duas vezes em atender a população. E outra coisa também, as pessoas pensam, foram os artistas, porque o artista é mais famoso. O anônimo ninguém fala, né? Nós fomos buscar pessoas de UTI aérea, que nós não temos. Teve o caso do senhorzinho de 111 anos, né? Foi. Que a cápsula Vanessa teve tratamento com a cápsula Vanessa. 105, 109, os mais idosos do Brasil eram nossos, né? Eu tenho... 92, nós fomos em vários, né? Mais de 3 mil só na nossa rede, né? Pessoas com câncer terminal de pulmão, que voltaram para casa, obviamente, que não conseguiam resolver o problema. Mas eu quero te parabenizar, Beto, e em nome de toda a SAMEL também leve os nossos agradecimentos a toda a população de Manaus, de outros estados, enfim, a Agência Brasil aqui, ela realmente representa hoje a população de todo o norte e de todo o Brasil, e por isso eu falo aqui em agradecimento, porque o que vocês fizeram realmente, e não é porque eu estou falando aqui meu pensamento, são as respostas que a gente teve aqui da população que acompanhou o podcast até agora. E salvar vidas não tem preço, né? O que vocês fazem, toda a equipe, não tem preço, tem valor. E isso marca na vida de cada um dos brasileiros e aqui dos manauaras. Por isso, parabéns pelo trabalho, espero que você continue nessa pegada. Gostei muito desse papo reto, foi um papo reto de fato, né? E eu acho que precisa ser assim. A sociedade, a população precisa de conversa séria, transparente, como você disse, para que as pessoas entendam de fato a informação correta, né? Então te agradeço, muito obrigado por ter aceito esse podcast aqui com a gente e te convidar para um coffee break aqui oferecido pela Isa Padaria, uma parceira nossa aqui. Já aproveitar, tá com a cara bonita, né? Pois é, quando a produção ligou para a tua equipe, eles perguntaram, o seu Beto, tem alguma restrição
O Jacó disse assim, rapaz, não, ele come de tudo, pode colocar o que vontade ele come. Então te convidar para esse coffee break e te agradecer mais uma vez pela presença. Eu também queria aqui agradecer a oportunidade de estar podendo interagir com as pessoas, de estar podendo prestar informações. A gente sempre acha que a informação, ela, boa ou ruim, ela tem que ser dada, e o ser humano com a informação, ele toma a melhor decisão, pelo menos que ele acredite que seja a melhor decisão. Então, o nosso compromisso de falar a verdade, transparência, o compromisso com a população, ele se renova a cada dia. E muito obrigado a você, muito obrigado à sociedade amazonense que nos prestigia há tantos anos. E estou sempre à disposição. Muito obrigado. Sempre que precisar, as portas da Agência Brasil de Notícias estão abertas para você e para todo o grupo, tá, Beto? Muito obrigado. Obrigado, Jonas Wesley, por estar aqui comigo também nesse podcast, mais uma vez. Também quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui e a gente fez acontecer, como a gente falou no início. Muito bem, e a gente quer agradecer também a parceria da Isa Padaria, em nome do Raoni, Matheus, o Maná Delivery, meu amigo Renison, Auto Rodas, Bruno Vilmarco, Sede por Vidas, o Igor, Outlet da Tropa, Borges, Coyote Suspensões, Chefão Barbearia em Parintins-Burg do Robson e a nossa espectadora assídua, a Tayane Ribeiro, lá do Futuro da Moda da Maquiagem. A gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Logo mais o podcast vai estar disponível, gravado no YouTube e nas nossas plataformas digitais, e também durante a semana, agora o fim de semana, uma matéria exclusiva sobre essa entrevista aqui do podcast Papo Reto. A todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira com o podcast Papo Reto. Tchau, pessoal, obrigado. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.